Estas privatizações, a concretizarem-se, comprometem, talvez irremediavelmente, o chamado Estado estratega, ou seja, a função estratégica do Estado. A via que se está a seguir, embora tenha medidas positivas e outras inevitáveis, tem um custo social excessivo que vai recair sobre a classe média e média-baixa. Perante desigualdades como as que hoje existem na sociedade portuguesa, temo que seja um risco muito grande para a coesão social do país. Dir-me-ão que se trata de medidas decorrentes de obrigações definidas no seio da União Europeia. É verdade. Mas então é preciso repensar os critérios monetaristas que estão a contaminar a Europa. Esta reflexão, e esta reflexão é a reflexão principal, é urgente, até porque se verifica neste processo uma grande desorientação na própria União Europeia. Em nome do risco do sistema, incentivou os Estados-membros a introduzirem dinheiro nos bancos. Não houve controle da forma como esse dinheiro foi aplicado, ou então os resultados não foram publicados. Depois, a União Europeia apercebeu-se que a crise financeira desencadeava a crise económica e apresentou um plano anticrise com base na estratégia de Lisboa, com medidas que implicavam o aumento da despesa pública, sem o qual a crise não seria debelada e o desemprego teria aumentado ainda mais. Entretanto, sob a pressão dos meios financeiros que os Estados-membros tinham apoiado, mas também das empresas de rating e do ministro alemão das Finanças, que nós uma vez salvámos com o voto português, a União Europeia passa a falar de pós-crise quando esta nem sequer acabou. E retoma o discurso da estabilidade monetária e do controle de uma inflação que neste momento quase não existe. Volta-se ao monetarismo puro e duro, com efeitos perversos sobre o crescimento económico. É isto o que está em causa. Há um modelo que está esgotado e o que é preciso começar a discutir é um novo modelo estratégico de desenvolvimento na Europa e nos Estados-membros da União Europeia. Fiscalidade redistributiva, diálogo com os sindicatos, elevação do nível dos salários, principalmente dos mais baixos, intervenção do Estado em setores-chave da economia, eis alguns dos elementos das políticas com que na Depressão de 1929 o Presidente Roosevelt tirou os Estados Unidos da depressão e inaugurou décadas de ouro na economia americana com o fortalecimento da classe média. Eis uma experiência histórica na qual devíamos talvez meditar, refletir e com a qual nós, europeus, deveríamos aprender. Como candidato à presidência da República, tenho que defender o espírito e a letra da Constituição, nomeadamente os direitos sociais como direitos inseparáveis dos direitos políticos. Nenhum constrangimento vindo de fora pode pôr em causa serviços públicos essenciais ao povo português, como a segurança social, a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde, que é a grande bandeira da democracia. Também me parece que um país como o nosso não pode prescindir de uma transportadora aérea nacional que garanta a ligação com o Brasil, os Estados Unidos e os países lusófonos de África. A perda do controle público sobre a definição das linhas de voo da TAP, que é uma empresa bem gerida, pode pôr em causa aspectos essenciais da política externa portuguesa. A minha obrigação, meus amigos, é dizer o que penso e o que considero fundamental para o futuro do país. Não vou mudar de convicções, nem alterar o meu discurso consoante as conveniências. Não vou renegar os meus valores para condicionar apoios à minha candidatura. Quem quiser apoiar-me, já o disse em Coimbra, terá que me apoiar tal como sou. Republicano, democrata, socialista
e, acima de tudo, um homem livre que seguia pela sua consciência e para quem Portugal é uma história, uma língua, uma cultura, uma identidade. Como todos sabem, não faz parte da minha maneira de ser dar entrevistas para não dizer nada. O papel de um Presidente da República não é o de gerir silêncios, nem de dizer apenas o que lhe convém, quando lhe convém. A magistratura de influência do Presidente da República implica a utilização da pedagogia da palavra como um instrumento ao serviço do país. Um Presidente da República não deve usar da palavra apenas em proveito próprio. Falar, mas nada dizendo. Pronunciar-se, mas nada propondo. Ou intervir, mas nada acrescentando. É um exercício vazio e nulo de propósito. Cabe ao Presidente da República, ultrapassando as suas circunstâncias pessoais e políticas, cuidar das derivas dos modelos económicos, sinalizar as tergiversações dos políticos e, acima de tudo, identificar o interesse nacional. Cabe ao Presidente da República ser instância de recurso, para além da disputa partidária e o guardião da confiança nacional. Cabe ao Presidente da República indicar o caminho e não os atalhos. A defesa da estabilidade não é um jogo de sombras, é uma prática de clarificação. Portugal precisa de uma inspiração mobilizadora e não de exercícios de cálculos prudentes. Perante a situação difícil em que Portugal se encontra, todos são responsáveis. Não só o Governo, não só a Assembleia, mas também o Sr. Presidente da República, de quem se espera capacidade para encorajar e mobilizar os portugueses. É preciso não esquecer, como dizia o grande transmontano Miguel Torga, que cada nação tem um rosto inconfundível e que Portugal, ao longo de 8 séculos, soube sempre antecipar-se e ser pioneiro em todos os grandes movimentos e ações dignificadoras da condição humana. É esse o espírito de que Portugal precisa. Não estamos condenados a aplicar sempre as mesmas receitas que penalizam sempre os mesmos e conduzem sempre aos mesmos resultados. É necessário um novo sonho, um novo projeto nacional, um novo modelo de desenvolvimento. É por isso que estou aqui, porque não me conformo nem me resigno, porque é preciso resistir ao desalento e construir, por mais difícil que seja, uma nova esperança para Portugal. Somos um país pequeno, mas rico de uma das línguas mais faladas no mundo, rico de história, rico da sua experiência multissecular na convivência com outros povos e outros continentes. E, sobretudo, rico da sua força, sempre que é preciso, para dobrar o cabo das dificuldades. Uma nação não é só números, nem só estatísticas. Uma nação é a alma do seu povo, algo que vem de longe e pulsa em nós e é capaz de nos levar para além da adversidade. Há uma palavra portuguesa que tem de ser dita para ser ouvida, não só aqui, mas na Europa e no mundo. Por uma Europa que não seja só uma federação monetarista, mas um projeto democrático e socialmente avançado, construído pelos seus cidadãos e para os seus cidadãos, e não para os bancos que vivem à custa dos contribuintes e dos Estados. Por um Portugal onde, apesar das dificuldades e dos esforços já feitos, e até de novas gerações de políticas sociais, seja possível ir mais longe no combate às desigualdades, à pobreza, às assimetrias e ao mais importante de todos os déficits, que continua a ser o déficit social. Por um Portugal que não esqueça a sua ligação essencial aos países de língua oficial portuguesa. Por um Portugal que trabalha e sonha e luta por um país onde haja lugar e uma vida melhor para os seus filhos e para que os nossos filhos não tenham que voltar a emigrar, como já está a acontecer, não só com os mais pobres, mas até com os mais qualificados.